Matemática, 10º ano, ensino médio, são dois dos níveis abrangidos para esta aula. Conjuntos numéricos e radicais, aula 2. Vamos falar de números racionais e reais. Portanto, vamos falar da evolução, dar continuidade ao conceito de evolução do conceito de número, abordando os números racionais e reais. Se no fim gostar da aula, não se esqueça de fazer like. Estamos, portanto, no assunto conjuntos numéricos, números racionais e reais. Definição de número racional e conjuntos de números racionais. Número racional é todo o número que se pode escrever como razão, que é o mesmo que fração, de dois números inteiros com divisor diferente de zero. Já sabemos que o zero não pode estar no denominador, daí esta salvaguarda. O conjunto dos números racionais representa-se pela letra Q com um traço, com uma linha a acompanhar o Q do lado esquerdo, ou então como este Q que aqui estamos a ver, para não se confundir com a letra Q maiúscula habitual. São exemplos de números racionais os números 1 meio, menos 3 quartos, 1 terço, 5 e raiz de 9, que é igual a 3, depois simplificado. Número irracional. Número irracional é um número que não se pode escrever na forma de razão de números inteiros. Note-se que aqui temos a razão entre 1 e 2, entre menos 3 e 4, que se pode passar o menos para trás, fica, portanto, menos 3 quartos. A razão entre 1 e 3. O 5 é o mesmo que ter 5 sobre 1. O raiz de 9, que é o mesmo que 3, é o mesmo que ter 3 sobre 1. Portanto, temos um número irracional, que vai ser um que não se pode escrever nesta forma. Não há números inteiros que permitam a sua escrita na forma de fração. São exemplos de números irracionais o raiz de 2, o raiz de 5 e o π. Portanto, qualquer um destes três números prova-se que não é possível escrever na forma de fração, qualquer que seja o numerador ou o denominador. E temos o conjunto dos números reais, que é um conjunto que se representa com uma letra R, ligeiramente alterada para não se confundir com a letra R de imprensa, a letra maiúscula, e é definido, portanto, como sendo o conjunto dos números racionais com os irracionais. Ou seja, vamos juntar às frações, sejam elas positivas ou negativas, os números que não dão para escrever na forma de fração, para com isto obter um conjunto ainda mais abrangente e que tenha a aplicabilidade prática que desejamos. Vamos agora falar de dízimas. Uma dízima finita é um número que, quando escrito na forma decimal, apresenta uma série finita de algarismos decimais. Uma dízima infinita periódica é um número que, quando escrito na forma decimal, apresenta uma série infinita de algarismos decimais que, a partir de um certo algarismo, se repetem em grupos de um ou mais algarismos, ordenados sempre na mesma disposição e chamados de período. Ora, está um pouco complicado, naturalmente vamos ter que acompanhar estes conceitos com exemplos, já lá vamos. Terminemos apenas falando na dízima infinita não periódica, que é um número que, quando escrito na forma decimal, apresenta uma série infinita de algarismos decimais sem período. Portanto, vamos agora ver exemplos e depois vamos novamente, sempre necessário, consultar estas definições. Ora, os números racionais estão em correspondência com as dízimas finitas e infinitas periódicas, ou seja, com estas duas primeiras que aqui estão. Aqui vão ser os números racionais correspondentes às dízimas finitas ou infinitas periódicas. E temos que os irracionais estão em correspondência com as dízimas infinitas não periódicas, ou seja, as dízimas infinitas não periódicas vão estar em correspondência com os números irracionais. Temos então que estes três tipos de números juntos vão dar, portanto, o conjunto dos números reais. Conjuntos de números racionais, nestes dois primeiros, e conjuntos irracionais, e, portanto, reunidos dão os reais. Exemplos de dízimas finitas: 0.25, 1.25 e 2.75. Ora, veja-se o que é que aqui diz. Diz aqui que uma dízima finita é um número que, quando escrito na forma decimal,
apresenta uma série finita de algarismos decimais. Ora, eu tenho aqui uma série finita, tenho aqui dois algarismos decimais, é o 2 e o 5. Aqui tenho outros dois algarismos decimais, aqui também tenho dois algarismos decimais. E como foi dito que estes dois tipos de dízima estão em correspondência com os números racionais, se são números racionais, tem que dar para escrever na forma de fração. Ora, se fizermos 25 sobre 100, obtemos, depois de simplificada a fração, 1 quarto. O 1.25 pode resultar de fazer 125 sobre 100 e, portanto, simplificada a fração dá 5 quartos. 2.75 pode ser 2.75 sobre 100 e que dá 11 quartos. Temos aqui então 3 exemplos de dízimas finitas. Dízimas infinitas periódicas, de acordo com o que aqui aparece, diz-nos que é um número que, quando escrito na forma decimal, apresenta uma série infinita de algarismos decimais, mas que a partir de um certo algarismo se repetem em grupos de um ou mais algarismos, ordenados sempre na mesma disposição e chamados de período. Ora, vejamos. 0.333333333 acontece ou não acontece que a partir de um certo algarismo se repete? Está aqui a falar em grupos, neste caso é em grupo de uma unidade, é em grupos de 3. Portanto, é só o 3. No caso do 1.09090909, portanto, a partir de uma certa ordem, vão-se repetir os algarismos e, portanto, vamos ter que é uma dízima infinita periódica de período 09. Aqui é uma dízima infinita periódica de período 3. No caso do 1.571428, 571428, 571428, 571428, parece estar arriscado o disco, mas não é. É mesmo isso que eu disse. Vão-se repetir os algarismos a partir de uma certa ordem em grupos de 6 algarismos, sendo eles 5, 7, 1, 4, 2, 8 e sempre pela mesma ordem. Portanto, como já vos tinha dito, tratam-se também de um número racional. Está aqui a dizer que estão os números racionais em correspondência com as dízimas finitas, que é o caso que já vimos aqui em cima, e com as infinitas periódicas. Só que, portanto, se é um número racional, tem que dar para escrever na forma de fração. Portanto, o 0.33333 é conhecido, é igual a 1/3. O 1.090909 já não é tão conhecido assim, mas é o 12 onzeavos. Se fizermos na máquina de calcular 12 a dividir por 11, vai aparecer no ecrã 1.090909 e a certa altura para, porque a máquina não tem um número de casas decimais infinito, tem que parar a certa altura. Nós já vamos fazer isso. E agora, no caso deste número, 1.571428571428, é igual a 11 sétimos. Vamos então ver na máquina qual é que é o modo como ela faz o registro das dízimas infinitas periódicas. Nós sabemos que elas têm um número infinito de casas decimais, mas as máquinas não vão poder fazer infinitas casas decimais. Vamos ver o que é que fazem. Vamos então escrever 1 a dividir por 3. E cá temos, fica 0.333333. Ora, temos 3 algarismos e 3 6 e 3 9 e 1 10. E para aqui. Para aqui porque já não tem mais possibilidade. Só vai fazer até 10 algarismos. Vamos agora fazer o 12 onzeavos. 12 onzeavos vai ficar, portanto, 1.09090909 e aqui acaba no 1 porque 3 e 3, 6 e 3, 9 esgotou 3, 6, 7, 8, 9. E aqui tínhamos 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ora, neste caso, 2, 4, 6, 8, 9. Portanto, e aqui pôs 10 algarismos. Ainda assim, nós sabemos que eles são infinitos e não é possível, portanto, fazer o registro dos números das infinitas casas decimais que tem, por isso vai ter que arredondar a determinada altura. Vamos para o 11 sétimos, que é de facto uma dízima curiosa, por ter um período com 6 algarismos. E aqui temos então 1.571428, 571. Portanto, nós aqui nem sequer conseguimos adivinhar, só olhando para este número, qual é que é o período, porque como só são mostrados 2, 4, 6, 8, 9 algarismos,
não são suficientes para nós conseguirmos ver a repetição dos algarismos. Portanto, é importante ter noção de como se fazem, de que tipo de dízimas se tratam para poder encontrar o período caso seja necessário. O raiz de 2 e o π são exemplos de números irracionais. Estes, como aqui já foi dito, estão em correspondência com as dízimas infinitas não periódicas e, portanto, já não vão ser como aos casos anteriores. Portanto, em qualquer máquina de calcular, o raiz de 2 é 1.4182, 1.4, estava a dizer 1.418, mas não é 1.4142135562, etc. Este etc. aqui significa que os algarismos continuam, portanto, infinitamente, há infinitas casas decimais, mas, no entanto, prova-se matematicamente que nunca vai haver regularidade nas casas decimais. Passa-se o mesmo com o π. 3.14159265,4, etc, 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 sem nunca haver regularidade nas casas decimais. Portanto, por isso são dízimas infinitas não periódicas. Portanto, não há nenhum período. Essa regularidade nas casas decimais é o que nós chamamos de período. O diagrama seguinte apresenta os diferentes tipos de dízima. Temos, portanto, as dízimas que se separam em finitas e infinitas. No caso das infinitas, temos as periódicas e as não periódicas. Vamos ver exemplo de dízimas finitas. O 1/2 é uma dízima finita. Portanto, vamos ter que o 1/2 dá para escrever na forma de 0.5. Portanto, a definição diz que uma dízima finita é aquela que, quando escrita na forma decimal apresenta um número finito de casas decimais. Passa-se o mesmo com o 3/4, que é igual a 0.75. E com o 0.24, tem um número finito de casas decimais. Propriamente tem duas casas decimais. Agora as periódicas. O 1/3, já vimos que é 0.3333333333, então um número infinito de casas decimais. Portanto, é uma dízima infinita periódica de período 3. O 1/7, que numa máquina de calcular só obtém 0.142857, 142857, 142857, portanto, vai ser uma dízima infinita periódica de período 142857. E temos o 0.6666666, dízima infinita periódica de período 6. E as não periódicas incluem o π. Já sabemos que tem infinitas casas decimais, mas que nunca há regularidade nessas casas decimais, por mais que se façam. O raiz de 2 é um outro exemplo. E o menos raiz de 5. Três exemplos de dízimas infinitas não periódicas, ou seja, quando escritos na forma decimal, estes números apresentam uma infinidade de casas decimais, mas sem haver regularidade entre as mesmas. Do exposto, podemos concluir que o conjunto N está contido no conjunto Z, está contido no conjunto Q, que está contido no conjunto R. Porquê? Quanto ao facto do conjunto Q estar contido no conjunto R, penso que é pacífico. Já vimos que o conjunto R resulta da reunião do conjunto dos números irracionais com o conjunto dos números racionais. Portanto, os racionais estão obrigatoriamente contidos nos reais. O conjunto Z é o conjunto dos inteiros e, como o conjunto Q resulta, são todos números que se podem escrever na forma de fração de dois números. Ora, se nós temos os inteiros, temos o 20. 20 dá para escrever na forma de fração de dois inteiros, é igual a 20 sobre 1. O mesmo se passa com menos 40, é menos 40 sobre 1. E com isto chegamos lá. Quanto aos números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, já sabemos também que estão contidos nos inteiros, porque os inteiros incluem não só os naturais, como também o zero e os naturais com sinal negativo, portanto, os simétricos dos naturais, quero eu dizer. E, portanto, há esta cadeia inclusiva de conjuntos, sendo que o conjunto maior conhecemos até ao momento e que vai ser o conjunto maior até ao fim do secundário, quase até ao fim do secundário, só mesmo no final do ensino secundário ou ao fim de 12 anos de estudo é que vão aprender um conjunto de números complexos que é maior que o conjunto R.
maior no sentido de o conter, portanto vai ser o conjunto maior que vamos trabalhar nos próximos tempos. Vamos prosseguir com um exemplo que ilustre esta relação. Vamos representar na figura os diferentes conjuntos numéricos que apresentámos e alguns números. Temos, portanto, um conjunto de quadrados uns por dentro dos outros. Conjunto n. O conjunto Z contém o conjunto n. O conjunto Q contém o conjunto Z e logo o conjunto n. E o conjunto R contém os outros todos. E temos, portanto, que o número 1 está mesmo aqui no centro, no meio, porque o 1 pertence não só ao conjunto dos números naturais, como também ao Z, como ao Q e como ao R. O 120 é um outro exemplo. E o 5 também. O menos 3 já não pode estar no conjunto n, já tem que estar nesta zona do conjunto dos números inteiros. Passa-se o mesmo com o 0 e com o menos 15. É um número inteiro, portanto, é simétrico do número natural. O 5 quartos já não pode estar no conjunto Z, porque já não é nenhum número inteiro. É uma fração, logo está no conjunto Q. O mesmo se passa com esta dízima finita, com 3 casas decimais. O mesmo se passa com esta dízima infinita periódica de período 3, que já vimos ser igual a 1/3. O π já não pode estar no conjunto dos números racionais. O π é um número irracional. Isto tem que estar fora do conjunto Q, no entanto está em R. Passa-se o mesmo com o raiz de 7. Dízima é uma dízima infinita não periódica. E passa-se o mesmo com menos raiz de 2. Dízima infinita não periódica. É habitual o recurso à reta real para comparar números reais. Temos aqui um conjunto com estes números, com 9 números, e vamos escrever os elementos deste conjunto por ordem crescente. Para resolver este exercício, vamos recorrer à representação de cada um dos números na reta real. Temos então a reta real, portanto um eixo orientado, e vamos começar por representar o menos 6.344444, portanto fica pouco antes do menos 6, segue-se o 17 quartos, que é igual a 4.25, segue-se o menos 4, tem uma representação muito simples, segue-se o raiz de 2, que é aproximadamente 1.414, segue-se o π, que é aproximadamente 3.14, o 5 mais raiz de 3 pode-se obter numa máquina de calcular, que é aproximadamente 6.73, cá temos, pouco antes do 7. O 2 quartos, que é igual a 1 meio, que é igual a 0.5. O raiz de 25, que é igual a 5. E o menos 12 quartos, que é igual a menos 3. E agora é mais fácil fazer a ordenação dos números. Ora, temos então que ler os que vão aparecendo na reta real da esquerda para a direita, menos 6.344444, menos 4, etc. E com isto conseguimos ordená-los de uma forma extremamente simples. É agora a altura de praticar o que se aprendeu nesta aula e proponho que se resolva a parte correspondente a conjuntos numéricos e radicais, aula 2, números racionais e reais. Estou certo, depois de praticarem estes conceitos relativos a este assunto na ficha de conjuntos numéricos e radicais, que a matéria vai ficar bem compreendida. Se gostaram da aula, não hesitem em fazer like.